E agora em todo lugar eu tô falando dessa prova da existência de Deus, porque é uma coisa que foi quase perdida, as pessoas não sabiam. E no mundo clássico, e todo mundo sabia. Na verdade, até 1700, sei lá, era uma coisa comum. As pessoas falavam, não, não. Teve iluministas que queriam destruir a igreja. Voltaire mesmo foi confrontado uma vez sobre isso e falou, olha, eu odeio a igreja, quero destruir as coisas, mas a prova da existência de Deus não tem como refutar. Então os caras falavam, eles paravam numa barreira muito clara. Mas o que é curioso de Aristóteles é que ele fala de uma maneira muito bonita. Por quê? Ele vai fazendo o raciocínio do primeiro motor imóvel, né? Então, vou ser muito breve aqui, porque já falei isso em vários lugares, tem corte meu na internet, já tá do Flow, do Sérgio Sacani, de todos os lugares, a galera sempre me pergunta a mesma coisa e tal. Eu acho que o que mais tá... Que é o argumento do primeiro motor imóvel, né? É o argumento do primeiro motor imóvel, eu acho que o que tá mais em evidência foi o do Sérgio Sacani, porque o Sérgio Sacani, claro, não era cristão e tal, e era um ângulo que ninguém tava esperando, assim, né? Chega um ângulo, assim... diferente, né? O Sacani vem aqui na semana que vem, inclusive. Muito legal. Ele é uma pessoa extremamente agradável. Ele é. Que, em linhas muito grosseiras, para Aristóteles, isso é bom porque também, para ser diferente do que eu falei nos podcasts, dá pra gente falar também um pouco dos conceitos essenciais da filosofia aristotélica, já emendando vários. Então, vamos lá. Primeiro, a gente falou de movimento. Para Aristóteles, tudo está em movimento, as coisas estão em movimento. Essa é a primeira linha. Tudo está passando da potência ao ato. Uma coisa podia ser e passa a ser. Em ato, o que é de fato. Em potência, o que pode ser. Muito do que Aristóteles fala são as causas do movimento. O que são as 4 causas aristotélicas? Tem a causa eficiente, que é a origem de uma coisa. Então, por exemplo, eu coloquei a xícara aqui. Eu sou a origem desse movimento. Eu iniciei o movimento. Tem a causa formal. A causa formal é o que faz a coisa ser o que ela é. Então, por exemplo, a água, ela tem um determinado tipo de estrutura, né? Um tipo ela tem características que fazem ela ser do jeito que ela é, que outros elementos não têm. E se eu encontrar água em outro lugar, eu nunca reconheci aquilo ali, eu olho e falo, é água. Uma pessoa pode se enganar em relação à aparência da água, mas ela não tem como se enganar em relação à estrutura da água. Se você chegar numa certa fórmula, você vai perceber que a água sempre se porta do mesmo modo. Assim como os homens são animais racionais, você vai perceber o mesmo padrão universalmente. Então, isso é a causa formal, é a estrutura da coisa. Você tem também a causa material, que é a matéria que compõe as coisas, porque sem a matéria... Repare que a forma não é material. É uma coisa que nos choca, às vezes a gente não para pra pensar nisso. Porque pensa, a natureza humana não é uma coisa material. A estrutura humana, o fato de ser racional, o fato de ter um desenho, de maneira muito grosseira. Se eu faço o desenho de uma casa, o desenho da casa não é material. Eu tenho o desenho desenhado, mas a estrutura ela existe de maneira intangível. Uhum. A casa concretizada, eu vou colocar na matéria aquela estrutura. É um pouco mais complexo do que isso, mas para um primeiro entendimento serve. Então, a matéria é o substrato da coisa. Só que a matéria, Aristóteles fala que é pura potência. Porque se eu for quebrando a matéria, eu vou sempre achar uma matéria menor. Uhum. Que é a crítica de Aristóteles ao Demócrito. Porque o Demócrito fala, tudo é feito de átomos. Aristóteles fala, perfeito, isso aqui o átomo é divisível também. Uhum. Então, o que você está chamando de átomo, não é que eu nego que possa existir essas partículas que você está chamando de átomo. Eu só digo que é divisível. O que, aliás, de novo, Aristóteles está... o Edward Feser, né? Até deu para o Bruno um livro do presente do Edward Feser, chamado Refutando o Neoateísmo, que fala da prova da existência de Deus. Mas tem um outro livro do Edward Feser que se chama A Vingança de Aristóteles, que é como toda a ciência que se afastar de Aristóteles foi obrigada a voltar para conceitos. Então, a divisão do átomo é um exemplo, que era uma birra entre Aristóteles e Demócrito, que um falava, não, é tudo átomo, e a pessoa falava, cara, esse negócio dá para dividir, e mais ainda, quando você achar a partícula menor ainda, ela vai dividir mais ainda. Por que o Heisenberg falava da física quântica de Aristóteles? Porque Aristóteles fala, quanto mais você descer na matéria, mais potencial vai ser. Então pensa, por exemplo, a célula tronco é muito mais potencial do que, sei lá, o corpo humano inteiro. E o átomo é muito mais potencial do que a célula. E no nível quântico, a matéria age de maneira... Ela às vezes age como luz, às vezes como partícula. Ela age de maneiras incontroláveis, assim, você não sabe dizer. Uma hora você olha de uma hora, você olha de novo, tá diferente. Essa potencialidade, ela vai crescendo quanto mais você desce. Aristóteles fala, isso é indefinido. Você vai descendo, vai só achar potência. Então, isso é a causa material, é a presença material das coisas. Tudo que é material tem causa material. Tem coisas que não precisam de causa material, porque não são materiais. Tipo, o triângulo não precisa de causa material.
Beleza. E aí tem a causa final, que é uma que o mundo moderno esqueceu muito. O que é a causa final? A finalidade das coisas, o propósito. Pra que eu tenho uma xícara? Pra beber um líquido. Fala, pô, mas isso é meio tautológico. Aristóteles é maravilhoso, porque tudo é meio tautológico. Tudo é meio assim, são definições. Por que um cara vai caminhar pra ficar mais saudável? Por que você cria um negócio? Só que o mundo moderno exclui muito causalidade, finalidade. E aí qual o problema? Tudo parece meio arbitrário, tudo parece meio aleatório, desconstruído e tal. Aristóteles fala da importância da teleologia, que é o estudo da finalidade, por que as coisas são. Por que você está montando um podcast? Por que você abre uma empresa? Por que você está criando uma estrutura política? Se perguntar para os nossos líderes políticos por que eles estão na política, a maioria deles não sabe nem responder qual é a finalidade da política, que dirá... Eu acho que eles sabem, só não vão falar o que eles Pra eles realmente têm em é mente. dinheiro, né? Só que aí que tá. Pelo poder. Aí Aristóteles falaria muito bem, eles vão falar uma finalidade que não é a finalidade da política, que é a finalidade deles, que está sendo exatamente. usada no lugar da política. E aí, por isso que a análise da causalidade, da causa final, altera a nossa percepção das coisas e vai levar até um juízo moral. Fala, cada um tem o seu interesse. Sim, mas tem um outro interesse, que é o interesse do corpo político, né? Que é o bem comum, no caso. Enfim, essas são as 4 causas. Repara que tudo nessa causalidade, você pode analisar tudo que existe no planeta a partir disso. Você pode discutir a essência, porque causa formal e essência são a mesma coisa. Eu posso discutir com você a essência do que é uma empresa. O que é a essência de uma empresa? As coisas que fazem uma empresa ser uma empresa. Sim. E aí você vai parar numa ideia aristotélica de separar o que é essencial e o que é acidental. Exemplo, é essencial para uma empresa que ela seja uma empresa de mídia? Não. Para ser uma empresa, é acidental que ela seja de mídia. Ela pode ser de outra natureza. Agora, que uma empresa tem que dar resultado é acidental para uma empresa? Não, é essencial. Não. Se uma empresa não gera faturamento, ela só não gera nenhum tipo de resultado. Aqui eu não estou nem falando lucro, estou falando qualquer tipo de resultado. Ela não é uma empresa. Então, ela é uma outra coisa. Aí você usa outro nome. Então, existem características que são isso. É porque o povo não sabe disso mesmo, eles se perdem As nesse pessoas se básico. perdem na descrição das coisas. Então, isso separa o que é essência e o que é acidente. E aí tudo você pode analisar assim. Pronto, quando eu falei que Aristóteles tem um sistema filosófico que é o realismo, isso que a gente está falando, tudo encaixa no que é o realismo. Existe uma realidade e existem princípios para você compreender essa realidade, independente dos vários acasos. Aristóteles reconhece que tem acaso, que tem acidentes, e assim vai. Acidente aqui, diferente de acaso. Acaso é o que você não espera, né? Tava andando, tropecei e tal. Acidente é o que não é essencial para uma coisa. Tamanho, cor, se essa xícara fosse azul, continuava sendo xícara. Tudo isso se integra no movimento. Por isso a física parte do movimento. Pra você entender a natureza é movimento. Beleza. Só que tudo tem uma causa. Aí qual é o problema? Tudo está em movimento e tudo tem uma causa. Tudo está numa constante passagem da potência ao ato. Toda hora você pensa, você tem vontade de sair, você sai, vai tendo suas ações. A matéria está se transformando, meu corpo vai se alterar inteiro, vai continuar se transformando e tal. Essa sequência, a passagem da potência ao ato de uma coisa sempre começa com uma coisa em ato, uma coisa real. Não tem como uma mera possibilidade de fazer a xícara ser bebida. Eu preciso ir lá e beber a xícara. Tem que ter alguma coisa real para mover as coisas. Por que choveu? Tem uma causa anterior da chuva. Tudo vai ter alguma coisa que causou aquilo, não a pura potência. Mas Guilherme, não poderia ser potência para ato espontânea? Aí eu teria que pressupor que as coisas acontecem sem nenhuma causa, que elas não têm motivo algum. Que é o que o David Hume fala para falar que Deus não existe. Ele fala, não existe causalidade. Aí beleza, mas aí o problema é que você colocou em xeque também tudo que existe no planeta, a própria ciência. Os temas da minha tese de mestrado foi essa, que a ciência, na verdade, demanda um certo grau de realismo. Você não consegue fazer ciência, em última instância, sem realismo, porque você fala, causalidade não existe. Isso aqui é só um modelo, tá bom. Mas quais são as leis por trás do modelo? Esse modelo tá atuando em quê? E aí você vai tendo que voltar para a realidade. Então, tem que ter uma coisa em ato anterior. Então você tem uma sequência de A, P, A. Ato, potência, ato. Ato, potência, ato. A sequência não começa em P. Do contrário, eu estaria excluindo a causalidade. Se a sequência começa em A, eu preciso ter um ato, uma coisa que sem ser causada. Ou seja, sem ter uma potência anterior, sem se transformar, porque movimento é transformação, e que está fazendo toda essa sequência operar. Esse motor, esse primeiro ser em ato, ele é anterior à matéria, porque ele causou a matéria. Portanto, ele é material. Ele é anterior ao tempo, porque ele causou o tempo. Então, ele é atemporal.
Ele é puro ser, e ele não tem imperfeição, porque ele não está em movimento. Porque imperfeição é consequência de movimento. As coisas definham, decaem, envelhecem. Ele é totalmente completo. E ele é inteligente na medida em que ele gerou a inteligência, porque tem inteligência no mundo. Então, o argumento porque é inteligente é simples. É que no mundo existem leis, existe uma inteligência. O mundo não é o puro e absoluto caos. Não faz sentido isso. Ele tem caos, mas ele não é puro e absoluto caos. Então, na verdade, até Aristóteles pensaria assim: quanto mais você se afasta desse motor imóvel, mais caótico e potencial vai ficando. Como Entropia. a matéria. É a entropia, as coisas vão perdendo ordem. Quanto mais você se aproxima dele, mais ordenado. E esse é Deus. Porque é imaterial, atemporal, que coloca o mundo em ordem. Aristóteles não acredita que o mundo foi criado um dia, ele acredita que sempre foi assim, que não tem um momento diferente do cristianismo. Ele não fala que teve uma criação do nada, ele fala que o mundo sempre esteve lá, mas que sempre teve Deus.